Senhor, Tu que examinas os corações, e conheces a profundidade de nossos pensamentos, sonda-me e revela o que em mim precisa de transformação. Observa minha vida, minha família e meus filhos. Remove de nós qualquer caminho que não conduza à Tua luz. Guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, iluminando nossas escolhas e fortalecendo nossa fé. Que possamos viver conforme Tua vontade, promovendo o amor, a paz e a justiça. Purifica nosso ser, para que possamos Te servir de todo o coração e sermos reflexo da Tua luz no mundo. Louvor, servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascer do sol até o pôr do sol. O Senhor está acima de todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso? Deus cujo trono está no alto, quem se abaixa para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó os necessitados, e levanta os pobres do monte de cinzas, para fazê-lo assentar-se como príncipes com os príncipes do seu povo. Ele dá a mulher estéril em casa, e faz ela uma feliz mãe de filhos. Aleluia, Senhor nosso Deus e amado Pai, eu estou em sua presença, para que possa abençoar e transformar a vida de todos, em oração. Agora, Senhor, peço-te, meu Deus, que providencialmente intervir na vida deste irmão, desta irmã, livra-os e guarda-os de todo o mal, e abençoe-os curando todas as doenças e feridas, vícios, depressão e medo, libertá-los de todas as armadilhas do inimigo, que venha cair no chão em nome de Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso. Ouvimos o chamado para louvar Teu nome, para exaltar Tua glória e reconhecer Tua grandiosidade sobre todas as nações. Desde o nascer do sol até o ocaso, que os nossos lábios proclamem Teus louvores, ó Deus, e que a nossa vida seja um hino contínuo de gratidão por Tuas misericórdias e bondades. Neste momento, erguemos nossos corações em oração por nossas famílias e filhos. Que Tu, Senhor, em Tua infinita sabedoria e amor, habites em nossos lares, enchendo-os com Tua presença e paz. Que em cada amanhecer, nossos olhos se voltem para Ti em gratidão, e que em cada anoitecer, nossos corações encontrem descanso em Tua fidelidade. Assim como Tu, ó Deus, te inclinas para ver o que está nos céus e na terra, pedimos que também voltes Tua atenção para nossas famílias. Olha para os nossos filhos, concede-lhes proteção e guia os seus passos nos caminhos da retidão, que cresçam em sabedoria diante de Ti e dos homens, sendo exemplos de Sua palavra, presença, amor, bondade e verdade. Senhor, Tu és aquele que levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monturo. Pedimos que olhes para aqueles em nossa família que estão em necessidade, que suas vidas sejam tocadas pela Tua graça transformadora. Concede-lhes conforto em suas aflições, provisão em suas carências e esperança em seus desesperos. Assim como fizeste a mulher estéril habitar em casa e ser alegre mãe de filhos, pedimos por aqueles que anseiam por filhos em seus lares, que Tu, em Tua infinita bondade, conceda o desejo dos seus corações e os abençoes com a dádiva da maternidade e paternidade. Que o riso e a alegria de crianças preencham seus lares, testemunhando Tua fidelidade e amor incondicional. Que nossas famílias sejam fortalecidas em Teu nome, ó Senhor, e que em todo tempo e em toda circunstância possamos dizer com gratidão: louvado seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Ó Senhor, cujo nome é eternamente exaltado, nós, seus servos, elevamos nossas vozes em louvor a Ti, reconhecendo a magnitude de Tua glória, que supera todas as nações e se estende pelos céus. No alvorecer de cada novo dia e ao entardecer, seja sempre louvado o Teu santo nome, pois não há nenhum como Tu, ó Deus, que habitas nas alturas, e ainda assim Te inclinas para observar os céus e a terra, demonstrando Tua imensa compaixão e misericórdia. Nós Te agradecemos, Senhor, por levantares o pobre do pó e o necessitado do monturo, elevando-os a posições de honra entre os príncipes do Teu povo. Tua bondade e justiça são fontes de inspiração e esperança para todos nós, lembrando-nos de que em Teu reino, a verdadeira grandeza está no amor e na humildade. Pedimos, Pai Celestial, que continues a abençoar nossas famílias e filhos, estendendo Tua mão protetora sobre cada lar, transformando suas casas em lares de felicidade e gratidão. Que cada criança nascida seja um testemunho vivo do Teu poder e amor, crescendo em sabedoria, saúde e piedade, sob Tua vigilância constante.
Ensina-nos, Senhor, a caminhar em teus caminhos, fortalecendo os laços familiares com amor, respeito e compreensão, para que, em cada gesto de cuidado e cada palavra de amor, o teu nome seja glorificado. Que possamos, como família, servir de exemplo do teu amor incondicional, propagando bondade, paz e esperança a todos ao nosso redor. Em teu nome sagrado, oramos e confiamos nossas famílias a ti, Senhor, louvando-te desde agora e para sempre. Senhor, que sondas os corações e conheces a profundidade de nossas almas, dirige teu olhar amoroso sobre mim, minha família e meus filhos. Tu que sabes de nosso levantar e nosso deitar, e que compreendes nossos pensamentos mesmo antes de eles tomarem forma, envolve-nos com tua presença reconfortante. Neste mundo cheio de incertezas, pedimos que nos guies com tua sabedoria infinita, e nos protejas com tua mão poderosa de toda maldade do homem mau, que cada palavra que pronunciarmos e cada passo que dermos seja um reflexo de tua vontade. Ilumina nossos caminhos, para que, mesmo nas adversidades, possamos sentir a segurança de que estás conosco. Abençoa nossa casa, transforma-a num refúgio e fortaleza de paz e amor, onde tua presença seja constantemente sentida. Senhor, que nos cercas por detrás e por diante, e sobre nós puseste tua mão protetora, venho a ti com uma oração e fé para pedir a tua benção sobre minha família e meus filhos. Reconhecemos, ó Deus, que tua sabedoria é maravilhosa e elevada, tão sublime que não podemos compreender em sua totalidade, mas em tua presença encontramos segurança e paz. Para onde poderíamos ir que estiveses ausente, Senhor? Se subirmos ao céu, lá estás. Se nos deitarmos no mais profundo abismo, ainda assim, tua presença nos envolve. Se voarmos nas asas da alvorada, ou morarmos nas extremidades do mar, ainda ali, tua mão nos guiará, e tua destra nos sustentará. Protege, Pai Celestial, minha família com tua infinita bondade. Guarda meus filhos em todos os seus caminhos, que possam crescer sob teu olhar amoroso, e tua orientação sábia. Que em cada momento de suas vidas, sintam tua presença reconfortante, e sejam fortalecidos por tua infinita graça. Encontrando o favor de Deus, convido você a fazer essas reflexões poderosas, sobre o Salmo 113, poderoso sermão matinal e oração do Salmo 113 para começar bem o dia com força, proteção, e saber como louvar a Deus. Redenção, favor e bênçãos. O Salmo 113 é explicado versículo por versículo nesta mensagem. Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina, para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Observe o Salmo 113 e o versículo 1. Louvai ao Senhor. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvar 3 vezes naquele versículo. Então Deus está interessado nesse tipo de atitude. Irmãos, se realmente conhecemos a Deus, vamos louvá-lo e vamos agradecê-lo. Vem do nosso próprio entendimento, e Deus quer que façamos isso para a nossa própria felicidade e compreensão, que realmente nos ajuda a crescer espiritualmente e mantém nossas mentes em Deus. Versículo 2: Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, o nome do Senhor é para ser elogiado. Seu nome deve ser louvado. Isso é um dado adquirido. Nós apenas louvamos seu nome. Mas, como Davi louvou o nome de Deus, e como alguns daqueles grandes homens da Bíblia realmente sabiam como louvar a Deus. Mas aqui você tem algo que diz: do sol nascendo até o pôr do sol, devemos louvar a Deus. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, você deveria estar louvando a Deus. É um modo de vida, um modo de pensar. É a maneira de ter o pensamento de Deus em sua mente. E estamos sendo apontados para fora, mas é assim que Deus quer que o louvemos. Em nossa mente estamos fazendo isso, ou não estamos fazendo o suficiente, e todos precisamos crescer nisso, com certeza.
O versículo 4 diz: O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, e a sua glória acima dos céus? Humilha-se para ver as coisas que estão nos céus e na terra. Muitos elogios aqui. Versículo 7. Ele levanta do pó o pobre e tira os necessitados do monturo. Se você olhar o versículo 7 e for para o Samuel 2 e versículo 8, é exatamente igual, exceto por uma palavra. Em vez de necessitado, é o mendigo fora do monturo. Ele pega as pessoas mais humildes desta terra e as tira do monturo. E este salmo repete esse mesmo versículo. E do que se trata e de onde vem isso? Bem, e então o versículo 8, para que o constitua com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Agora, a primeira parte disso também é a mesma no versículo 8 de Samuel 2. Então, versículo 9. Ele faz com que a estéril guarde a casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Agora, isso é algo especial, e até a referência diz. Veja o Samuel 2 e versículo 5. Mas também deveria dizer versículo 8, porque mais está no versículo 8. Mas pelo menos eles levam você de volta à oração e profecia de Ana. Então mesmo os de mente carnal, as pessoas podem entender isso. Mas há muita profecia aqui. E Ana tem alguma profecia que impressionaria qualquer um, e acho que aquele capítulo dos antigos profetas sobre ela é um dos melhores capítulos que já escrevi. Há algo aí que este autor deseja encaminhar para você, ou fazer um grande anúncio lá e dizer: agora veja, estou plagiando esses outros versículos ao Samuel 2. E realmente, Deus está nos dizendo que podemos ir lá e dizer: bem, o que é isso? Bem, este deve ser um exemplo, porque este capítulo é sobre louvar a Deus. Então, se você for até Ana e o exemplo dela aqui em Samuel 2, você encontra um exemplo que realmente soube louvar a Deus, e queremos aprender com ela. Se estamos lendo esse salmo e não o entendemos realmente talvez tão bem quanto gostaríamos, e se você gosta desse assunto, e todos nós deveríamos estar entusiasmados com este assunto, então podemos passar para o Samuel 2. Então deixe-me ler para você novamente 7, 8 e 9 aqui. Diz: ele levanta do pó o pobre, e apenas ouça quão próximo está do que vou ler para você em Samuel 2. O versículo 7 diz: ele levanta do pó o pobre, ou o mendigo do pó, e ergue os necessitados do monturo. 8 para que ele possa colocá-lo com os príncipes. E então o versículo 9, ele faz a mulher estéril para cuidar da casa, e ser alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Agora, do que isso poderia estar falando? Ele diz que faz a mulher estéril cuidar da casa, e ser uma alegre mãe de filhos. Mas sobre o que Deus realmente está falando aí? Ele está falando sobre ter uma visão muito ampla, e nos certificamos de que somos capazes de ser mães alegres de crianças aos bilhões. É disso que está falando. E como você pode entender isso? Bem, é preciso muito estudo, muita oração e muita busca por Deus. Samuel 2 e versículo 8. Vamos lá. Aqui está o que diz: ele levanta os pobres do pó, e levanta o mendigo do monturo, para colocá-lo entre os príncipes, e para fazer eles herdarão o trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Agora, você diria que isso é louvar a Deus? Pense sobre isso. Isto é sobre você. Trata-se de nos prepararmos para sermos mães de bilhões de crianças. É assim que é expresso na Bíblia. É disso que se trata. Como poderemos fazer isso para todas essas pessoas, a menos que Deus nos tenha educado? Quero dizer, sério, irmãos, isso exige educação além da nossa imaginação, até, e é para isso que estamos aqui, é para nos prepararmos para isso, mas não é isso. Estamos aqui para nos prepararmos para ser mãe, uma mãe amorosa para todos aqueles filhos que Deus vai chamar e trazer para a sua família. Você sabe que eles estão a precisar de uma educação como a que você acharia difícil de entender, porque eles são tão corruptos, e tão em muitos casos, onde levará muito tempo apenas para desaprender o que aprenderam. E vamos ter que ser uma mãe amorosa para querer servir essas pessoas, todas elas, com sabedoria que vem de ti, Senhor, e o que uma visão isso é tão maravilhoso. Agora versículo 5, isso também faz parte daqueles 7, 8 e 9 no Salmo 113. O versículo 5 diz: os que estavam fartos alugaram-se por pão, e os que tinham fome cessaram, de modo que o estéril nasceu 7.
Esta é a oração de Ana e sua profecia. Ela está falando sobre a estéril nasceu 7, e aquela que tem muitos filhos ficou fraco. Ela vê até essas 7 eras, e muitas das na Bíblia. E eles tinham acabado de sair do período dos juízes, e foi uma época sangrenta, o momento mais sangrento de todos os tempos em Israel. E todos os sacerdotes o sacerdote Eli era corrupto, e seus filhos eram corruptos, eles estavam se aproveitando das pessoas. E aí veio uma senhora que viu tudo isso, e foi tão dedicada a Deus, porque ele lhe deu um filho. E ela disse: se você fizer isso comigo, eu o entregarei a Siló, e ao tabernáculo, e para te servir para sempre. Agora, esse era o objetivo que ela tinha para o filho. Ela viu o que estava acontecendo em Israel, e o que ela poderia fazer para realmente ajudar a mudar as coisas. Então ela queria que Samuel entrasse em cena, e o treinou tão bem que teve muito a ver com ele se tornar um profeta. Ela sabia como ensinar uma criança. Não precisamos todos trabalhar nisso, irmãos, para ensinar essas crianças a serem as melhores que podem ser? Agora, não podemos fazê-los seguir esse caminho se escolherem outro caminho. Certamente não podemos detê-los. Mas, novamente, o que eu acho que não é coincidência, é que tudo isso está relacionado a quê? Em Provérbios 22, versículo 6 ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui conseguimos ver a importância de uma mãe sábia na vida de uma criança. Ela profetizou e colocou Samuel para estudar e se tornar um profeta de Deus. Os antigos profetas. Portanto, deve ter havido um profeta ou um apóstolo. E precisamos saber sobre aqueles ex-profetas. Eles são para esta última hora, principalmente, porque tudo isso está sendo cumprido principalmente hoje, agora mesmo nesta última hora. Portanto, o Salmo 113, versículos 7 a 9, é na minha mente apenas uma grande benevolência de Deus Pai. Agora, se você quiser aprofundar mais esse assunto de louvar a Deus, este autor está dizendo, aqui está uma maneira de aprender muito mais sobre isso. Você pode apenas ter profundidade estendida. Como você não poderia aprender com o que ela está dizendo? Ela está dizendo que Deus vai colocar o mundo nos pilares. É você, Ele vai colocar o mundo em nossos ombros. E como emocionante, isso pode estar em nossas mentes? Está tudo ligado à obra de Deus e à família de Deus. E se não fazemos isso juntos, não podemos fazer muita coisa. Este não é um problema pequeno. Se você apenas olhar para aquele versículo 1 novamente, louvai ao Senhor. Louvado seja, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Você pode ver que esse é o título aqui, só para louvar o Eterno. Agora, não é natural pensar assim, indo do nascer ao pôr do sol, louvando a Deus. Vocês não veem muito disso no mundo. Irmãos, realmente não veem. E só de olhar acho que louvor é mencionado pelo menos 5 vezes neste pequeno salmo aqui de 9 versículos. Deixe-me voltar para Ana. Capítulo 4 é a origem das faculdades de Samuel. Se você quiser ler esse capítulo, deixe-me dizer, é um dos mais interessantes capítulos que acho que já escrevi, como disse antes, e certamente isso é uma revelação que realmente precisamos. Mostra onde está a obra de Deus, se você olhar bem de perto. Se você estudou isso, estou lhe dizendo, é um dos maiores exemplos na Bíblia de uma pessoa que louvou a Deus, e então mostrou-lhe a ação de como isso louvou a Deus. Não estava apenas em sua mente. Ela lhe mostrou a ação e colocou seu filho no tabernáculo em Siló. E ela foi lá uma vez e outra vez. Ela queria fazer com que esse filho fosse tão especial que pudesse ajudar Israel a voltar atrás a Deus no nível que tinham antes. E está bem ali nos antigos profetas, e está principalmente para nós. É principalmente para esta última hora. E o que você acha que ela fez em relação ao Samuel? Criando 3 faculdades? Você teria que dizer, Ana teve muito a ver com isso. 3 faculdades, e muitas pessoas chamam Samuel de pai da profecia, porque ele fez profecia institucionalizada. Isso é o que fazemos. Nós institucionalizamos isso, e diga ao mundo exatamente o que está por vir, e dê-lhes a oportunidade de se arrependerem, e se entreguem a Deus. Então vamos examinar um pouco mais. E você também deve se lembrar que Samuel preparou o caminho para o grande rei Davi. A tradição diz que Samuel tinha apenas 13 anos quando Deus lhe apareceu pela primeira vez. Que tal isso, vocês adolescentes? 13 anos de idade.
e Deus apareceu para ele. Ele estava ligado ao caminho certo. Quer dizer, isso é espetacular. Ele teve que crescer muito rápido. Que mãe, preparar uma criança para isso. É incrível. Agora, sabemos que este foi um caso especial, e não podemos todos estar à altura disso, mas certamente podemos deixar que Deus nos dê todo o poder que Ele tem vontade de fazer o nosso melhor para produzir filhos que realmente olhem para Deus, tanto quanto pudermos, nós mesmos. Eles certamente tinham um pai muito bom, mas é preciso dizer que a mãe dele realmente era a pessoa que brilha nesse exemplo. E Deus a fez esperar muito tempo antes que ela pudesse ter um filho. E ela queria tanto um filho, como as mulheres costumam fazer, pelo menos se ainda forem sensatas. E ela queria tanto um filho varão, e apenas disse a Deus: olha, se me der esse filho varão, vou dedicá-lo a você de todas as maneiras. E ela seguiu em frente. Quero dizer, ela garantiu que ele estivesse lá com o sumo sacerdote, que era corrupto, mas ainda ensinava algumas coisas que estavam certas, e ela estava muito consciente do que seu filho estava aprendendo, e ela deixou Samuel começar a trazer alguma vida espiritual e profecia diretamente para o tabernáculo. E isso não estava lá há muitos anos. Que exemplo! É um dos melhores. Não é assim que grandes nações são feitas, educando os filhos, tanto quanto podemos, e fazendo tudo o que podemos para dedicá-los a Deus? E simplesmente não há como saber o quanto eles podem fazer. E você não percebe às vezes o potencial que nossos filhos têm. Deus pessoalmente fechou seu ventre. Agora isso faz com que mais difícil. Não há filhos para você, Ana, porque ele viu qual era o potencial nesta mulher. E então ele aprovou mais do que outras mulheres foram testadas. Nenhuma criança. Ela era estéril, tipo muito daquelas eras sobre as quais ela profetizou. Alguns deles são fracos e estéreis. Eles não estão servindo Deus e produzindo a família que deveriam. Eles não estão fazendo isso. E isso diz respeito a Deus. E isso deveria nos preocupar. E tenho certeza que sim. Veja as coisas terríveis que estão acontecendo hoje em nossa própria igreja, da qual você tanto ouve falar. Bem, o que isso significa? O que faz aquilo nos digam? Você acha que eles estariam à altura do que Ana fez? Não, eles não fariam isso. Eles certamente não fazem isso neste momento. Mas que mulher, e o que ela fez, é algo que chama a nossa atenção. Ela foi ao tabernáculo em Siló e orou ali, implorando a Deus que lhe desse um filho varão. Ela foi a Siló e ao tabernáculo e estava perguntando por aquele filho varão. Quando ele finalmente chegou, ela realmente o dedicou a Deus, e ela disse que ia deixá-lo lá, para que ele aparecesse diante do Eterno, e ali habitará para sempre. Para sempre. Bem, isso é profundidade espiritual, como era profunda o que aquela mulher era, e como ela queria que um filho fosse dedicado a Deus. E ela criou um profeta. E ela também percebeu toda a pobreza espiritual que Israel acabara de passar. E ela queria tanto ajudar a mudar isso. E essa foi realmente uma parte crítica para ela criar um filho. Ela estava horrorizada com algumas coisas que estavam acontecendo durante todo esse período que estava acabando. E esse é o período dos juízes. Eles fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. É isso que Israel está fazendo hoje. É isso que os laodicenses estão fazendo hoje. Eles estão fazendo o que é bem, aos seus próprios olhos. E veja o que está acontecendo. Basta olhar para a realidade de hoje. É triste. Quando Ana entendeu o que Deus estava fazendo, ela fez uma oração notável. Ana deve ter sido profetisa, pois Deus só revela a verdade aos seus apóstolos e profetas. Certo, lá em Silo, Ana proferiu um salmo profético em oração, e acho que é uma das profecias mais profundas da Bíblia. Você pode ler isso em Samuel 2, versículos 1 a 10, e está cheio, irmãos, cheio de louvor a Deus. E eu mostrarei isso. Vamos examiná-los. Versículo 1. E Ana orou e disse: o meu coração se alegra no Senhor, o meu poder é exaltado no Senhor. A minha boca se alarga sobre os meus inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. 2. Não há ninguém santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, nem a rocha como o nosso Deus. Que elogio! E que exemplo Samuel teve em sua casa e no tabernáculo. E ela ficava de olho nele o tempo todo, para fazer seu trabalho. Versículo 3. Possam sempre buscar tua face, e realizar grandes obras em teu nome. Fortalece um mundo em desalinho. Te peço forças e sabedoria para criar filhos que sejam luzes neste tempo de sombras.
e possamos, como pais e educadores, guiar nossos pequenos por um caminho de retidão, longe da perdição e maldade desse mundo, longe da perversão que domina esse mundo, dos vícios das drogas, ou mesmo vícios na alma dos meus filhos, do egoísmo que cega e da indiferença que ensurdece o coração, que ensinemos a eles, pelo exemplo e pela palavra, a valorizar o que é justo e bom aos teus olhos, e não apenas aos seus, e possamos inspirar mudança, cultivar esperança e semear o amor onde há desespero. Que cada criança criada sob nosso cuidado seja um reflexo da tua presença, Senhor, nos ajude a criar filhos, agente de transformação no mundo, combatendo a escuridão com a luz que emana de ti. Que meus filhos louve ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Amém. Que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para deixar seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Permaneçam na fé conosco. Enquanto oramos a Deus, seja toda a glória e honra. Senhor Jesus Cristo esteja com você. Bem-vindo ao canal Oração pela Família, um canal dedicado à motivação, inspiração, orações e devoções cristãs diárias. Nossa missão é fornecer a você um conteúdo enriquecedor e baseado na oração com texto da Bíblia Sagrada falada de fé para inspirar, educar e elevar seu espírito todos os dias. Espero que esta oração forneça chuvas de proteção divina para você. Oro para que o Senhor continue a me abençoar e a derramar seu favor sobre mim e todos em oração agora e daqueles que o rodeiam. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre presentes em sua vida e na de sua família. Agradeço por ouvir esta oração.